E aí, pessoal, tudo jóia? Bem-vindos de volta. Esse é o canal Crimes e Mistérios e o meu nome é Gabriel. O caso que a gente vai abordar hoje, eu me sinto muito à vontade para dizer que é um caso especial. É um caso diferente. Desde a primeira vez que eu vi esse caso, ele me chamou a atenção. Eu já notei que ele não era igual aos demais, ele tinha algum elemento a mais de mistério, sempre me prendeu a atenção. Tanto que é um caso que aconteceu em 2004 e até hoje eu me pego eventualmente procurando atualizações sobre o caso, para saber se surgiu alguma pista nova, alguma coisa que traga um pouco de luz sobre esse caso. É um caso que, se a gente for considerar, eu não sei quantos casos eu já vi ou eu já estudei na minha vida, com certeza muitas dezenas, talvez até algumas centenas. E esse é um caso que, se eu for classificar, estaria no meu top 10 dos meus casos favoritos, digamos assim. É um caso que é longo, exatamente porque ele nunca deixou de ser investigado, de 2004 para cá. Então, como o vídeo ficaria um pouco extenso, e a gente já tem feito alguns vídeos extensos, eu resolvi inovar um pouquinho, e dessa vez a gente vai fazer o caso em duas partes. Tá? Então, o caso que a gente vai ver hoje é o caso de Maura Murray, parte 1. Depois, eventualmente, vai ter a parte 2. Fiquem ligados no canal que vocês vão saber quando. Esse é um caso que ficou popularizado no Brasil quando ele foi passado pelo canal Investigação Discovery no antigo programa Desaparecidos. Foi um dos primeiros casos apresentados lá na primeira temporada, lá atrás. Depois o Desaparecidos teve outras temporadas, se eu não me engano chegou a 9 temporadas, mas eu não tenho notícias de que o canal Investigação Discovery vá renovar para novas temporadas, então eu acho que o programa Desaparecidos é um projeto que acabou nesse canal, e eu falo isso com muita tristeza, porque era um dos meus programas favoritos, mas eu acho que infelizmente ele acabou morrendo. Bom, então vamos à primeira parte do caso, o famoso caso de Maura Murray. Maura Murray nasceu em 4 de maio de 1982, na cidade de Hanson, no estado de Massachusetts, sendo o quarto filho de Frederick Murray, também conhecido como Fred, e Lori Murray. Foi criada em um lar católico irlandês. Quando tinha só 6 anos de idade, seus pais se divorciaram. Depois disso, Maura morou quase que exclusivamente com a mãe. Maura se formou na Whitman Hanson Regional High School, onde era uma estrela, como a gente pode ver aí na foto, do time de atletismo da escola. Ela então foi aceita na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point, onde estudou engenharia química por um período de 3 semestres. Nesse período, Maura foi alvo de uma queixa menor por roubo de maquiagem em uma loja. Essa maquiagem estava avaliada em menos de $5, ou seja, ridículo, né, ela ter feito essa ação, mas enfim. Isso lhe rendeu uma nota de repreensão nos seus arquivos, resultando no que a escola chamou de violação do código de honra da instituição. Maura chegou a um acordo com a instituição, e ela foi convidada, entre muitas aspas, a deixar West Point sem ser oficialmente expulsa, o que lhe permitiu se transferir para o programa de enfermagem da Universidade Massachusetts Amherst, onde dali em diante ela estudaria. Em novembro de 2003, porém, mais uma vez ela admitiu ter problemas com a lei. Ela admitiu usar um cartão de crédito roubado para pedir comida de vários restaurantes. A acusação foi finalmente retirada por bom comportamento depois de 3 meses. Maura, portanto, àquela altura já tinha um histórico de problemas com a lei. Eu digo isso porque um fator que me incomoda muito é quando a gente vai ver algum documentário sobre algum crime, alguma coisa parecida, e a vítima ou a pessoa que sofreu os acontecimentos é retratada como uma pessoa perfeita, como uma pessoa sem problemas. Aqui a gente quer trazer a realidade. Então a realidade é que àquela altura a Maura Murray já tinha uma acusação de furto e uma de roubo. Ou seja, a vida dela com a lei já não era muito fácil. Maura, então, começou a trabalhar em um emprego de segurança no campus da universidade. Esse campus que vocês estão vendo aí na foto. Lindo, né? Isso após as aulas. Na noite de 5 de fevereiro de 2004, a Maura conversou pelo celular com a sua irmã mais velha, Kathleen, enquanto ainda estava de serviço no campus.
elas discutiram os problemas de relacionamento de Kathleen com o noivo. Por volta das 22h30, enquanto ainda estava de serviço, Maura começou a chorar. Quando seu supervisor chegou à sua mesa, ela estava, segundo ele, completamente desligada, nenhuma reação, ela não estava respondendo. O supervisor então acompanhou, muito preocupado, a Maura de volta ao seu quarto, por volta de 1h20 da manhã. Quando perguntada o que estava de errado, Maura disse simplesmente 2 palavras: minha irmã. O interessante é que o conteúdo dessa ligação permaneceu desconhecido até 2017, ou seja, só até 3 anos atrás, quando a Kathleen veio a público e explicou a conversa. Kathleen era uma alcoólatra naquela época e ela estava em reabilitação. E ela tinha recebido alta da clínica de reabilitação naquela mesma noite. E a caminho de casa, o seu noivo parou numa loja de bebidas. E isso a deixou muito abalada, causando ao fim um colapso emocional nela. No sábado, dia 7 de fevereiro, o pai de Maura, Fred, chegou a Amherst. Ele mais tarde diria aos investigadores que ele e Maura foram fazer compras naquela tarde e depois foram jantar com um amigo da filha deles. Maura deixou seu pai em seu quarto de hotel e, tomando emprestado seu Toyota Corolla, voltou ao campus para participar de uma festa. Ela chegou à festa em torno das 22h30. 4 horas depois, às 2h30 da manhã de domingo, dia 8 de fevereiro, Maura deixou a festa e foi para seu alojamento na faculdade. Às 15h30, ela decidiu ir visitar o pai no hotel. E a caminho do hotel, ela bateu o carro em um parapeito à beira da rua, causando danos estimados em $10 mil no veículo, que hoje já seria uma quantia significativa, naquela época ainda mais. O policial responsável pela ocorrência escreveu um relatório de um acidente, mas não relatou qualquer evidência de que Maura estivesse bêbada. Ela foi levada ao hotel do seu pai e ficou no quarto ali até o resto da manhã. Às 4h49, ela telefonou do telefone de Fred. Só que o destinatário dessa chamada e o conteúdo até hoje não foram investigados. Mais tarde na manhã de domingo, Fred Murray soube que os danos ao veículo, aqueles calculados em torno de $10 mil, seriam cobertos pelo seguro do carro. Ele alugou outro carro, deixou Maura na faculdade e foi para Connecticut, onde ele residia. Às 23h30, Fred ligou para a filha para lembrar ela de obter os registros do acidente para o seguro. Eles concordaram em falar novamente no dia seguinte à noite para discutir os procedimentos e concluir a reivindicação da cobertura por telefone. Após a meia-noite de segunda-feira, dia 9 de fevereiro, Maura usou seu computador pessoal para pesquisar o programa de mapeamento online MapQuest quanto a distâncias até Berkshires, uma região montanhosa que se estende de Massachusetts a Connecticut, e também pesquisou sobre o município de Burlington, Vermont, também na região das Berkshires. Toda essa região vocês podem ver aí no mapa que aparece na tela. O primeiro contato relatado por Maura com alguém naquele dia, 9 de fevereiro, foi à 1h da manhã, quando ela enviou um e-mail ao namorado. Ela disse no e-mail: "Recebi suas mensagens, mas sinceramente não estava com vontade de conversar com ninguém. Prometo ligar hoje." Ela também telefonou para perguntar sobre o aluguel de um apartamento na Associação de Apartamentos Bartlett, em New Hampshire, que era um condomínio com que ela estivera de férias com a família anteriormente. Esses registros telefônicos indicam que a ligação durou mais ou menos 3 minutos, mas o proprietário finalmente acabou não alugando o apartamento para Maura. Às 13h13, Maura chamou uma enfermeira por razões até hoje não esclarecidas, lembrando que ela fazia faculdade de enfermagem, então não necessariamente ela ligaria para uma enfermeira porque estava se sentindo mal ou qualquer razão relacionada à saúde. Talvez fosse uma razão relacionada à faculdade dela. À 1h24 da manhã, a Maura enviou um e-mail a um supervisor de emprego da faculdade de enfermagem e aos professores da faculdade, informando que ela ficaria fora da cidade por 1 semana e, portanto, não compareceria às aulas, devido à morte de um parente. E olha só, essa informação mais tarde veio a se provar falsa. Nenhum parente havia morrido e nenhum funeral estava programado. Ela também disse que entraria em contato com esse supervisor quando ela voltasse. Às 2h05 da manhã, Maura ligou para um número que fornecia informações gravadas sobre reservas de hotel
na cidade de Stowe, também em Vermont. A ligação durou aproximadamente 5 minutos. Às 2h18, ela telefonou para o namorado, e depois de não conseguir falar com ele, deixou uma mensagem de voz prometendo que eles falariam mais tarde. E aí então começou todo o mistério, porque ela resolveu simplesmente ir embora. Só que o destino final, devido à falta de reservas em hotéis, não era claro. Aliás, nunca houve qualquer indicação de que ela tenha informado alguém sobre seu destino, nem há evidências de que houvesse um destino exato pré-determinado. No carro, Maura empacou roupas, produtos de higiene pessoal, livros didáticos da faculdade e pílulas anticoncepcionais. E mais pra frente a gente vai dizer por que esses itens, especialmente os livros e as pílulas, são importantes no caso. Quando seu quarto foi posteriormente revistado, a polícia do campo descobriu a maioria dos seus pertences embalados em caixas e algumas fotos e decorações penduradas na parede. Não estava claro, porém, se Maura os embalou naquele dia, mas a polícia na época alegou que isso deveria ter ocorrido entre domingo à noite e segunda de manhã. Por volta das 15h30, Maura dirigiu para fora do campus em seu sedã Saturno preto modelo 1996. Naquele dia não houve aulas, porque foram suspensas devido a uma forte nevasca. Às 15h40, Maura retirou $280 de um caixa eletrônico. E como vocês podem ver aí na imagem, as fotos dela retirando esse dinheiro foram gravadas num circuito fechado do caixa eletrônico e mostraram, além de tudo, que ela estava sozinha nesse momento. Em uma loja de bebidas nas proximidades, Maura comprou cerca de $40 em bebidas alcoólicas, incluindo Baileys Irish Cream, vodka, Kahlua e uma caixa de vinho Franzia. As imagens da loja também confirmaram que ela estava sozinha quando fez as compras. Em algum momento do dia, ela também pegou os formulários de notificação de acidentes, conforme seu pai tinha pedido, do Registro de Veículos Automotor de Massachusetts, por conta do seguro que eles iriam pedir relacionado ao acidente que ela causara. Em um horário indeterminado, entre as 16 e 17 horas, Maura deixou a cidade de Amherst, provavelmente pela Interestadual 91 Norte. Ela fez uma ligação para verificar seu correio de voz às 16h37, e essa foi a última atividade registrada em seu celular. Às 19h27, uma moradora de Woodsville, que morava à beira da estrada conhecida como Rota 112, ouviu um baque alto do lado de fora de sua casa. Pela janela, ela podia ver um carro que havia saído da estrada e batido em algum ponto que ela não conseguia identificar. O veículo estava se dirigindo para o oeste. Ela ligou para o departamento do xerife do condado de Grafton às 19h27, exatamente no momento que ela viu o acidente, para relatar o acontecido. De acordo com o registro do 911, o 911 dos Estados Unidos, a mulher alegou ter visto um homem fumando um cigarro dentro do carro. No entanto, mais tarde, ela reconsiderou esse testemunho e afirmou que não havia visto um homem ou uma pessoa fumando um cigarro, mas tinha visto o que parecia ser uma luz vermelha brilhando dentro de carro, o que ela supôs ser um celular. Aproximadamente ao mesmo tempo, outro vizinho viu o carro e alguém andando em volta do veículo, que é um testemunho que somente ele deu. Essa foto que vocês estão vendo aí é a foto da região do acidente, então vocês podem notar que tem uma curva bem acentuada e provavelmente nessa curva ela perdeu o controle do carro. É interessante notar também que não é uma região totalmente isolada, existem casas por ali, por isso vizinhos avistaram o acontecido e acionaram a polícia. Pouco tempo depois, a gente não sabe quanto, mas muito pouco tempo depois, um ônibus escolar vazio passou pelo mesmo local. O ônibus estava vazio, porque o motorista estava voltando para casa ao fim da jornada de trabalho. Esse motorista se chamava, porque ele já faleceu, Butch Atwood. A gente vai falar dele mais para frente. E ele viu o acidente. Ele parou no meio da estrada e perguntou à mulher que dirigia o carro se ela precisava de alguma ajuda. Ela recusou. Inclusive tem um relatório da polícia que diz que ela implorou pela não ajuda, o que é um fato estranho, convenhamos. Ela garantiu que já havia telefonado para a Associação Americana de Automóveis, conhecido nos Estados Unidos como AAA, é um tipo de seguro de carro. O motorista, o Butch Atwood, sabia que ela estava mentindo, porque naquela região
nenhum celular pegava, não tinha sinal de celular naquela região. Era uma região remota e montanhosa. A própria AAA nunca apresentou registros dessa ligação e diz que ela nunca ocorreu. Ao chegar em casa, que ficava somente a algumas centenas de metros, mais ou menos 200 metros do local do acidente, o Butch Atwood, o motorista, relatou o acidente ao serviço de emergência, pelo telefone fixo da casa dele. Sua ligação foi recebida pelo departamento do xerife às 19h43. Ele não conseguiu ver o carro da Maura enquanto fazia a ligação, segundo ele, porque havia árvores que impediam essa visualização, mas ele observou que vários veículos estavam dirigindo pela estrada antes da chegada da polícia. Um outro morador local, que estava voltando do trabalho, afirma que passou pela cena por volta das 19h37 e viu uma SUV da polícia estacionada lado a lado com o carro de Murray. Ele parou brevemente, mas não viu ninguém dentro ou fora dos veículos e decidiu continuar o caminho para casa. A afirmação dessa testemunha, por conta do horário, 19h37, contradiz o registro policial oficial, que diz que a primeira viatura chegou 9 minutos depois disso. Então, ainda de acordo com o registro oficial da polícia, às 19h46, um policial de Haverhill chegou ao local. Ele procurou na área, mas não encontrou ninguém dentro ou ao redor do sedã Saturn. O carro bateu em uma árvore do lado do motorista, danificou gravemente os faróis e o radiador e isso impossibilitava a partida do carro. O para-brisa do carro estava quebrado do lado do motorista e os 2 airbags foram ativados. As portas estavam trancadas. Uma questão interessante é que pontos vermelhos que pareciam ser vinho, e mais tarde foi comprovado que se tratava de vinho e não sangue, foram descobertos dentro do veículo e ao redor do carro. Dentro do carro, o policial que fazia a investigação encontrou uma garrafa de cerveja vazia e uma caixa danificada de vinho Franzia no banco de trás. Conforme a gente já tinha comentado, ela comprou realmente esse vinho antes de sair para viajar. Além disso, ele encontrou um cartão da AAA, aquele seguro que a gente tinha comentado, emitido em nome de Maura Murray. Também encontrou formulário de relatório de acidentes de carro, que é aquele formulário que o pai dela tinha pedido para acionar o seguro. Encontrou luvas, CDs, maquiagem, joias, 2 conjuntos de instruções de condução do MapQuest, que é aquele site que ela tinha visitado anteriormente, indicando direções para Vermont, um bicho de pelúcia, que era o seu bicho de pelúcia favorito, e um livro sobre montanhismo. Tudo isso indica algum grau de premeditação. O cartão de débito, os cartões de crédito e o celular de Maura estavam faltando, e nenhum deles foi localizado ou usado desde então. Mais tarde, a polícia informou que alguns itens também estavam desaparecidos, como as garrafas de licor compradas. O jornalista Joe McGee resumiu o incidente. Em uma curva fechada, ela saiu da estrada. Seu carro bateu em uma árvore. Nesse momento, uma pessoa dirigindo um ônibus apareceu. Era um vizinho. Ele perguntou se precisava de ajuda. Ela se recusou. Cerca de 10 minutos depois, a polícia apareceu em cena e Maura Murray saiu. Depois de localizar o veículo, a polícia finalmente conseguiu, por meio da placa, descobrir a identidade da dona do carro, que é essa pessoa que vocês veem na foto, a Maura Murray, e inicialmente tratou o caso como de uma pessoa desaparecida, acreditando inclusive que ela poderia ter querido desaparecer voluntariamente. Não havia nenhuma evidência óbvia de crime. Entre as 20 e as 20h30, um empreiteiro local que voltava para casa diz que viu um jovem caminhando rapidamente em direção leste da Rota 112, que foi onde o carro da Maura foi encontrado. Ele observou que o jovem usava calça jeans, casaco escuro e capuz de cor clara. Ele não denunciou a polícia imediatamente porque inicialmente ele tinha feito uma confusão com as datas. Apenas 3 meses depois, ele descobriu, revisando seus registros de trabalho, que havia visto o jovem na mesma noite em que Maura tinha desaparecido. Imediatamente, Butch Atwood, que era o motorista do ônibus, começou a vasculhar a área em busca da Maura. O Butch Atwood é esse homem que você vê aí na imagem. A gente vai falar dele um pouco mais para frente, porque aparentemente ele desempenhou um papel meio dúbio em toda essa investigação. Ainda existe muita incerteza do papel que ele representou nesse caso todo.
Logo depois, a polícia se juntou a ele nas buscas. Pouco antes das 20 horas, uma equipe de emergência e os bombeiros chegaram para limpar a cena. Já às 20h49, o carro tinha sido rebocado para uma garagem. Aproximadamente às 20h30, um pouco antes, portanto, o policial que primeiro respondeu ao chamado deixou o local. E olha só que detalhe interessante. Um trapo, que se acredita ter sido parte do kit de emergência da Maura Murray, foi descoberto enfiado no escapamento do carro dela. Nunca se soube como nem por que esse pano foi para lá. Foi algum tipo de sabotagem? Ela mesma colocou o pano? A gente não tem resposta a essas perguntas, mas são perguntas cabíveis. Bom, pessoal, como eu falei, o caso é muito longo, a gente vai interromper aqui a primeira parte. Fiquem ligados no canal para acompanhar a segunda. A gente vai voltar em breve. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou. Um grande abraço e até a próxima.